A ciência oficial sempre disse uma coisa: o universo nasceu pequeno, fraco e cresceu devagar. Estrelas minúsculas, galáxias tímidas, um cosmos que precisou de bilhões de anos para amadurecer. Foi isso que aprendemos na escola. Foi isso que os livros repetiram por décadas. E agora, um único telescópio está destruindo essa história diante dos nossos olhos. O James Webb, o instrumento mais caro já lançado ao espaço, está encontrando coisas que não deveriam existir. Galáxias gigantes, onde só deveria haver poeira. Estruturas maduras, onde só deveria haver caos primitivo. E o silêncio que vem depois de cada nova descoberta é talvez o dado mais perturbador de todos. Porque quando a ciência não sabe o que dizer, ela simplesmente para de falar. E é exatamente isso que está acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo. Lançado em 25 de dezembro de 2021, depois de um investimento que ultrapassou os 10 bilhões de dólares, o James Webb foi construído por uma aliança entre NASA, ESA e a Agência Espacial Canadense com um único propósito declarado: enxergar mais longe e mais fundo do que qualquer outro instrumento humano já conseguiu. Ele trabalha no infravermelho, o que significa que consegue atravessar nuvens de poeira cósmica que para qualquer outro olho seriam paredes opacas e intransponíveis. Até 2025, o telescópio já havia concluído mais de 860 programas científicos e acumulado aproximadamente 550 terabytes de dados, mais informação do que o Hubble reuniu em décadas inteiras de operação. Para entender essa escala, imagine uma biblioteca que levou gerações para ser construída, sendo superada por um único leitor em poucos anos. Esse é o tamanho da ruptura que estamos discutindo. E as evidências começaram a se acumular rápido. Quando o Webb fotografou Netuno em infravermelho, o planeta que sempre vimos como uma esfera azul serena apareceu quase negro, porque o metano em sua atmosfera absorve a maior parte da luz infravermelha. Mas escondidos naquela escuridão estavam anéis com um nível de detalhe jamais registrado, arcos que a ciência mal conseguia explicar e 14 luas visíveis simultaneamente. Foi a primeira pista de que o Webb não estava apenas fotografando o cosmos. Ele estava revelando o que sempre esteve escondido diante de nós. Depois, veio o cometa interestelar catalogado como 3I Atlas, um visitante vindo de fora do nosso sistema solar. As análises do Webb encontraram quantidades enormes de dióxido de carbono e vapor d'água, algumas das maiores proporções de CO2 já registradas em um corpo desse tipo. E a conclusão científica que emergiu disso foi arrepiante. Os ingredientes básicos da formação planetária podem ser universais. Isso significa que, em algum lugar lá fora, em sistemas estelares que nunca vamos visitar, planetas podem estar se formando exatamente como o nosso se formou. Não estamos mais falando de uma coincidência cósmica. Estamos falando de um padrão que se repete pelo universo, silenciosamente, há bilhões de anos, sem que soubéssemos. Mas foi em Alpha Centauri que a comunidade científica sentiu o primeiro verdadeiro arrepio. O sistema, formado por Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Próxima Centauri, sempre foi um obstáculo para observações diretas, porque o brilho das estrelas ofusca qualquer coisa menor ao seu redor. Usando o coronógrafo do Webb, um instrumento capaz de bloquear artificialmente a luz estelar, os pesquisadores conseguiram algo que parecia impossível. Detectaram um ponto luminoso com massa semelhante à de Saturno, seguindo uma órbita elíptica. Se confirmado, seria o planeta mais próximo da Terra, já observado diretamente, e existe a possibilidade real de que ele cruze regiões habitáveis do próprio sistema. Pense nisso por um instante. Um planeta, talvez capaz de abrigar as condições certas, orbitando a estrela mais próxima do Sol.
e durante décadas estava lá, invisível, escondido pelo brilho ofuscante que a ciência não conseguia atravessar. Se você acha que isso já é perturbador, o que vem a seguir muda completamente a natureza do problema. Porque não estamos mais falando apenas de planetas escondidos ou cometas interestelares. Estamos falando de algo que ameaça a própria linha do tempo que a ciência construiu para explicar a origem de tudo. Os pilares da criação, uma das imagens mais icônicas já capturadas pelo Hubble, sempre foram vistos como grandes colunas escuras de poeira, misteriosas, mas relativamente simples. O Webb, ao observar a mesma região, revelou milhares de estrelas escondidas atrás daquela poeira. Estrelas recém-formadas, jatos de plasma cortando o vazio e ondas de choque se propagando através da estrutura. O que parecia um monumento estático se revelou um berçário estelar violentamente ativo, escondido bem debaixo do nosso nariz durante décadas de observação. Na nebulosa de Carina, nos chamados penhascos cósmicos, a história se repetiu. Formação ativa de estrelas, erosão causada por radiação estelar, transformações acontecendo em tempo real, como se o universo estivesse se reconstruindo diante das nossas câmeras. E então veio Sharpless 2284, uma região a aproximadamente 15 mil anos-luz da Terra, onde o Webb identificou uma protoestrela gigante com até 10 massas solares, disparando jatos de matéria que se estendem por cerca de 8 anos-luz, um fenômeno conhecido como objeto Herbig-Haru. Cientistas acreditam que esse ambiente pode ser semelhante ao universo primitivo e que observá-lo pode explicar como as primeiras estrelas massivas realmente se formaram. Mas se esse ambiente é comparável ao universo primitivo, e se ele está produzindo estruturas tão avançadas, então talvez o universo tenha amadurecido muito mais rápido do que qualquer modelo jamais previu. O exoplaneta CT Chama-Eleontes aprofundou ainda mais essa inquietação. Ao redor desse planeta jovem, envolto em um disco circunplanetário, o Webb detectou moléculas orgânicas complexas, incluindo benzeno e acetileno. E o mais estranho, o disco do próprio planeta é rico em carbono, enquanto o disco da estrela que ele orbita é rico em água e pobre em carbono. Dois ambientes vizinhos com composições químicas radicalmente diferentes, sugerindo que sistemas planetários podem evoluir de formas muito mais complexas e imprevisíveis do que qualquer modelo atual é capaz de descrever. Ao estudar 19 galáxias espirais, incluindo a NGC 628, o Webb mapeou com precisão inédita a poeira, o gás, as regiões de nascimento estelar e os restos de supernovas, tentando entender como as galáxias produzem estrelas, planetas e os próprios elementos químicos que compõem tudo o que existe, inclusive nós. Uma supernova observada através de um aglomerado de galáxias, usando o fenômeno de lente gravitacional, apareceu multiplicada várias vezes no céu, porque a gravidade do aglomerado dividiu sua luz em diferentes caminhos. Esse tipo de observação permite medir distâncias cósmicas e a taxa de expansão do universo com uma precisão que nunca tivemos antes. E é justamente essa precisão que está gerando o maior desconforto dentro da comunidade científica, porque é aqui que a verdadeira crise começa. O projeto JADES, voltado para observar o universo primordial, encontrou a galáxia JADES GS Z14-0, existindo quando o universo tinha apenas 300 milhões de anos. Segundo qualquer modelo cosmológico aceito, nesse período do universo deveriam existir apenas pequenas galáxias, poucas estrelas, estruturas pouco desenvolvidas, praticamente escombros cósmicos se organizando aos poucos. Mas essa galáxia é grande demais, brilhante demais, evoluída demais para a idade que ela deveria ter. E como se isso não bastasse, em 2025 foi confirmada uma galáxia ainda mais antiga, chamada MOME Z14, empurrando o limite do impossível ainda mais para trás no tempo.
Os cientistas chamam isso de conflito cosmológico, mas a verdade é mais simples e mais desconfortável. O Webb está encontrando estruturas maduras onde a teoria dizia que só poderia haver caos. Uma das explicações discutidas é que as galáxias se formaram muito mais rápido do que se imaginava, que a matéria se agrupou em uma velocidade que desafia os modelos atuais e que o universo inicial pode ter sido fundamentalmente diferente do que qualquer teoria conseguiu prever até hoje. E se os primeiros bilhões de anos do cosmos não seguiram o roteiro que aprendemos, o que mais, nessa história oficial, também pode estar errado? Existe uma hipótese ainda mais inquietante circulando entre físicos teóricos, proposta originalmente em 2007, a teoria das estrelas escuras. A ideia é perturbadora em sua simplicidade. Antes mesmo de existirem as estrelas comuns, alimentadas por fusão nuclear como o Sol, poderiam ter existido estrelas alimentadas por matéria escura, uma substância que compõe a maior parte do universo e que até hoje ninguém conseguiu observar diretamente. Essas estrelas escuras não dependeriam da fusão nuclear para brilhar, poderiam alcançar massas absurdamente gigantescas e durar muito mais tempo do que qualquer estrela convencional. E alguns pesquisadores já sugerem, em voz baixa, que certos objetos capturados pelo Webb podem ser candidatos reais a esse tipo de estrela. Pense no peso dessa possibilidade. Estamos falando de estruturas movidas por uma força que a física ainda não consegue explicar, existindo nos primeiros suspiros do universo, silenciosamente ignoradas até agora, porque simplesmente não sabíamos onde procurar. E é exatamente aqui que a tecnologia humana revela seus limites. O Webb pode enxergar através da poeira, pode captar luz que viajou 13 bilhões de anos até chegar até nós, mas ainda não pode nos dizer com certeza absoluta o que essas galáxias gigantes realmente são, nem por que elas amadureceram tão rápido, nem se estamos diante de um erro nos modelos, de uma física desconhecida ou de algo ainda mais estranho que ninguém ousou nomear em voz alta nos registros oficiais. Se pararmos e olharmos para isso com honestidade, o que o James Webb está nos mostrando é que o universo talvez nunca tenha sido o lugar previsível que aprendemos a imaginar. Um cosmos onde galáxias nascem maduras demais, onde planetas se escondem atrás do brilho de suas próprias estrelas, onde cometas trazem consigo os mesmos ingredientes que um dia formaram a Terra. Talvez a verdadeira descoberta não esteja em nenhuma galáxia específica, em nenhum exoplaneta, em nenhum cometa interestelar. Talvez a verdadeira descoberta seja perceber o quanto ainda não sabemos e o quanto a certeza que sentíamos até agora era, na verdade, uma ilusão construída sobre dados incompletos. E se os primeiros 300 milhões de anos do universo já contradizem tudo o que aprendemos, então talvez a nossa posição no cosmos não seja tão compreendida quanto pensávamos. Talvez sejamos apenas observadores tardios, tentando decifrar um roteiro que já estava escrito há 13 bilhões de anos, usando instrumentos que só agora começam a captar os primeiros sussurros da verdade. Se isso é assustador ou fascinante, só depende do quanto você está disposto a encarar o desconhecido de frente. Se este vídeo abriu sua mente para o tamanho real desse mistério, deixe nos comentários a pergunta que mais te incomoda. Você acredita que as estrelas escuras realmente existiram antes das primeiras estrelas comuns? Ou acha que a ciência ainda está escondendo algo maior sobre a verdadeira idade do universo? Deixe seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando, porque o James Webb ainda está observando e o próximo dado que ele enviar pode reescrever tudo o que pensávamos saber sobre a origem de tudo.